Éster, a rainha Vasti desafia o rei Assuero. Capítulo 1. Aconteceu no tempo do rei Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre os 127 províncias, que naqueles dias, quando foi afirmado o rei Assuero sobre o trono de seu reino, o qual estava em Zuzã, capital de seu reino, no terceiro ano de seu reinado, ofereceu um banquete a todos os seus príncipes e servos, tendo diante dele os mais poderosos da Pérsia e Média, governadores e príncipes de províncias, para lhe mostrar as riquezas da glória de seu reino, o brilho e a magnificência de seu poder, por muitos dias, por 180 dias. E cumprindo esse tempo, ofereceu o rei outro banquete por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real, a todo o povo que havia em Suzã, capital do reino, desde o maior até o menor. O cortinado era branco, verde e azul, atado a cordas de linho e púrpura em anéis de prata e colunas de mármore, os assentos de ouro e de prata sobre pisos de pórfiro e de mármore e de alabastro e de jacinto. Davam de beber em vasos de ouro diferentes um dos outros, muito vinho real, de acordo com a generosidade do rei. E a bebida era segundo esta lei: que ninguém fosse obrigado a beber, porque assim ordenará o rei a todos os mordomos de sua casa, que tratassem a cada um segundo o seu desejo. E também a rainha Vasti ofereceu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. No sétimo dia, estando o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã, Bitizá, Arbona, Bigatá, Abaquitá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam diante do rei Assuero, que trouxessem a rainha Vasti à sua presença com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes sua beleza, porque era muito formosa. Mas a rainha Vasti não quis obedecer à ordem do rei, enviada por meio dos eunucos, e o rei muito se enfureceu e se ardeu em furor. Então disse o rei aos sábios que conheciam os tempos, pois era assim costume do rei com todos os que conheciam a lei e o direito. E estavam junto a ele Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e da Média, que formavam parte do conselho real. O que se devia fazer com a rainha Vasti segundo a lei, porquanto não cumprirá a ordem do rei Assuero enviada por meio dos eunucos. E disse Memucã diante do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuri. Pois chegará aos ouvidos de todas as mulheres o feito da rainha, e elas desprezarão seus maridos, dizendo: o rei Assuero mandou trazer diante de si a rainha Vasti, e ela não veio. E hoje mesmo as senhoras da Pérsia e da Média dirão a todos os príncipes do rei que ouçam o que tem feito a rainha, e haverá menosprezo e indignação. Se parecer bem ao rei que saía um decreto real de vossa majestade, e escrevasse entre as leis da Pérsia e da Média, para que não seja quebrantado, que Vasti não venha mais diante do rei Assuero, e o rei faça a rainha outra que seja melhor que ela. E o decreto que mandar o rei será ouvido em todo o seu reino, ainda que seja grande, e todas as mulheres darão honra a seus maridos, do maior ao menor. Pareceu bom esse conselho aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme as palavras de Memucã.
Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província conforme sua escritura e a cada povo conforme sua língua, dizendo que todo marido fosse senhor de sua casa e que se publicasse isto na língua de seu povo. Esther é proclamada rainha. Capítulo 2. Passadas essas coisas, apaziguada a ira do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que lhe fizera e da sentença feita contra ela. Então disseram os criados do rei, seus cortesãos: busquem para o rei jovens virgens de boa aparência e ponham o rei pessoas em todas as províncias de seu reino que levem todas as jovens virgens de boa aparência para Suzã, residência real, a casa das mulheres, ao cuidado de Agai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que lhe deem seus atavios. E a donzela que agradar aos olhos do rei, reine no lugar de Vaste. Isto agradou aos olhos do rei e assim o fez. Havia em Suzã, residência real, um varão judeu, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, da tribo de Benjamim, o qual fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, a quem fez transportar Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele criará Hadassa, isto é, Éster, filha de seu tio, porque era órfã e a jovem era formosa e de boa aparência. Quando seu pai e sua mãe morreram, Mardoqueu a adotou como sua filha. Sucedeu, pois, que quando foram divulgados os mandamentos e o decreto do rei, reuniram-se muitas donzelas em Suzã, residência real, sob os cuidados de Agai. Éster também foi levada à casa do rei ao cuidado de Agai, guardadas mulheres. E a donzela agradou-lhe os olhos e achou graça diante dele, pelo que se apressou a dar-lhe atavios e alimentos. E deu-lhe também 7 donzelas especiais da casa do rei, e a levou com suas donzelas ao melhor aposento da casa das mulheres. Éster não declarou qual era seu povo nem sua parentela, porque Mardoqueu mandou que não falasse. Todos os dias Mardoqueu passeava diante do pátio da casa das mulheres para saber como ia Éster e como a tratavam. E chegando o tempo de cada uma das donzelas ir ao rei Assuero, depois de estar por 12 meses conforme a lei sobre as mulheres, pois assim cumpriram-se o tempo de seus atavios, isto é, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes aromáticos e adorno de mulheres. Então a donzela vinha assim ao rei. Tudo o que ela pedia lhe davam para levar consigo até a casa do rei. Ela vinha pela tarde e pela manhã seguinte voltava à segunda casa das mulheres ao cargo de Seagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não vinha mais o rei, salvo se este a chamasse pelo nome. Quando chegou o tempo de ir ao rei, Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, o qual a tomara como filha, nada procurou senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e ganhava a Éster o favor de todos os que viam. Foi, pois, Esther levada ao rei Assuero e sua casa real no 10º mês, que é o mês de Tabete, no 7º ano de seu reinado. E o rei amou Esther mais que todas as outras mulheres, e ela achou graça e benevolência diante dele mais do que todas as outras virgens, pois lhe a coroa real em sua cabeça e a fez reinar no lugar de Vaste. Logo fez o rei um grande banquete a todos os seus príncipes e servos, o banquete de Esther, e concedeu alívio às províncias de
as províncias e deu presentes conforme a generosidade real. Mardoqueu denuncia uma conspiração contra o rei. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez em Mardoqueu, estava sentado à porta do rei. Éster, segundo o que mandara, Mardoqueu não havia declarado sua nação e seu povo, porque Éster fazia o que Mardoqueu dizia, como quando ele a educava. Naqueles dias, estando Mardoqueu sentado à porta do rei, dos eunucos do rei Bitã e Teres, que estavam de guarda na porta, irritaram-se e planejavam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Quando veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, logo contou a rainha Éster, e Éster disse ao rei em nome de Mardoqueu. Investigou-se sobre o assunto e foi achado verdade. Então os dois eunucos foram enforcados e foi escrito o caso no livro das crônicas do rei. Amã trama a destruição dos judeus. Capítulo 3. Depois desses fatos, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o honrou e pôs seu assento sobre todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta real ajoelharam-se e inclinaram-se perante Amã, porque assim mandara o rei. Mas Mardoqueu nem se ajoelhou, nem se humilhou. E os servos do rei que estavam à porta perguntaram a Mardoqueu: Por que trapaças o mandamento do rei? Aconteceu que, dizendo-lhe todos os dias dessa maneira e não lhe dando ouvidos, denunciaram-no a Anã, para ver se Mardoqueu manteria firme suas palavras, porque já lhe declarará que era judeu. E viu Amã que Mardoqueu não se ajoelhava nem se humilhava diante dele. Então encheu-se de ira. Porém, teve como pouco pôr as mãos sobre Mardoqueu, pois já lhe havia declarado qual era o povo de Mardoqueu, e procurou Amã. Destruiu todos os judeus que houvesse no reino de Assuero, o povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no 10º ano do rei Assuero, foi lançado o pur, isto é, a sorte diante de Amã, sorte para cada dia e cada mês do ano. E saiu do 10º mês, que é o mês de Adar. E disse Amã ao rei Assuero: Há um povo espalhado e distribuído entre os povos em todas as províncias de teu reino, e suas leis são diferentes daquela dos outros povos, e não guardam as leis do rei, e ao rei em nada é beneficiado ao deixá-los viver. Se bem parecer ao rei, decreta que sejam destruídos, e eu pesarei 340 toneladas de prata aos funcionários da fazenda, para que tragam os tesouros ao rei. Então o rei tirou o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, a Agagita, inimigo dos judeus, e disse: A prata que ofereceres seja para ti, como também ao povo, para que faças deles o que for de teu agrado. Decreta-se a morte dos judeus. Então foram chamados os escrivães do rei no mês primeiro, ao dia 13 do mesmo, e foi escrito conforme tudo que mandou Amã aos satrapas do rei, aos capitães que estavam sobre a cidade e província, e aos príncipes de cada povo, a cada província segundo sua escritura, e cada povo segundo sua língua, em nome do rei Assuero. Tudo foi escrito e selado com seu anel. Enviaram cartas por meio de correios a todas as províncias do rei,
com a ordem de destruir, matar e exterminar a todos os judeus, jovens e anciões, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do mês duodécimo, que é o mês de Adar, e de se apoderar de seus bens. A cópia do escrito, que se deu por mandamento em cada província, foi publicada a todos os povos, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Saíram os correios prontamente pelo mandato do rei, e editado foi a Suzã, capital do reino. E o rei e Amã sentaram-se a beber, mas a cidade de Suzã estava consternada.